Telegram, onde o link ele está fixado na descrição do nosso vídeo, certo? Ou escanear esse QR Code que você já cai diretamente no nosso grupo. Então já está lá disponível esse arquivo para download, tá? É um PDF que vocês podem acompanhar pelo celular, pelo computador, hein? Bom, então vamos dar sequência ao nosso evento. Nossa próxima palestra é com a doutora Simone. Deixa eu pegar minha colinha para poder chamar a professora aqui. A Simone vai falar para a gente sobre testes de compatibilidade e reações transfusionais. A Simone Gonçalves Rodrigues Gomes é formada pela Faculdade de Medicina Veterinária da USP, tem residência em Clínica Médica Cirúrgica pela Faculdade de Medicina Veterinária da USP, especialização em Clínica Médica pela Unisa, doutorado direto pela Faculdade da USP também, docente na Faculdade de Medicina Veterinária da Unisa de 2005 a 2019, é responsável pela seção de hematologia e hemoterapia do livro Tratado de Medicina Interna de Cães e Gatos, que o pessoal utiliza muito para estudar para as provas da vida. É coordenadora do curso de pós-graduação em hematologia clínica e hemoterapia em cães e gatos pela PAV, sócia proprietária do Hemovet, laboratório e centro de hemoterapia veterinário. Então, pessoal, gostaria de dar as boas-vindas à professora Simone. Para a gente é também uma grande honra, assim como foi ter recebido o João aqui, também é uma grande honra poder contar com a sua presença, professor, e anunciar a sua palestra aqui. Com certeza vai agregar muito para a gente. E seja bem-vinda, o simpósio também é seu, fique à vontade. Olá, boa noite para todos. É uma honra estar participando desse simpósio. Agradeço imensamente o convite da Special Dog, que é uma empresa aí que vem apoiando essa causa tão importante. Eu trabalho nessa área há alguns anos, né? Quando o João fez a palestra dele, passou um filme na minha cabeça, né? Que já estou nessa empreitada aí há muito tempo, e realmente bancos de sangue no Brasil, veterinário ainda, apesar de ter crescido muito a área, é um setor em que a gente precisa de muita dedicação, depende de muitas situações, inclusive o doador. E esse projeto, né, vocês são privilegiados de a gente poder se reunir e compartilhar tanta informação, que como o João falou na aula dele, nós não tivemos a oportunidade de termos essas informações durante a graduação. E sempre, né, desde que eu era aluna ou residente, eu precisava fazer uma transfusão no animal, né, seja ele cão ou gato. Isso sempre foi nossa realidade, hoje mais ainda, né, a medicina transfusional e os casos que necessitam de transfusão cresceram, porém sempre fez parte, e eu não sabia, quando era mesmo residente, nem quantos tipos sanguíneos tinha o cão, o gato, se tinha reação, se não tinha, né, éramos considerados heróis por fazer um ato, né, e essa área foi crescendo bastante, né, um privilégio a gente estar montando aí um grupo no Brasil. A Special Dog mostrou aí, o Guilherme, que eles têm parceria com 45 bancos de sangue no Brasil todo, e isso eu acredito que o número seja bem maior. E hoje eu posso falar para vocês que, apesar de aí, né, ter alguma vivência aí na parte de hemoterapia e hematologia clínica, que é a área que eu atuo, atendimento também de casos hematológicos, e hoje eu me sinto mais desafiada ainda, até porque a gente tem muita coisa nova ainda para ser implantada, tem muito que crescer, né? E
muitos desafios. Então, se a gente for ver o ritmo que nós melhoramos bastante, mas se a gente frequenta congressos humanos, né, e a gente vê que a nossa realidade é muito diferente, porque lá eles têm equipes especializadas desde a captação de doadores, do processamento, e para efetuar, né, realizar a transfusão propriamente dita. E os médicos hematologistas e hemoterapeutas não fazem parte dessa realidade. Eles fazem o atendimento, eles fazem a parte de hemoterapia, que é de indicação de hemocomponentes e acompanhamento de pacientes que necessitam de transfusão. E nós, na veterinária, temos que fazer tudo, né? Captar doador, né? Processar a bolsa, fazer o atendimento, atender a emergência e conseguir o doador e a bolsa. É muito difícil, né? A gente tem todos esses conceitos aqui, tem toda a evolução da hemoterapia, mas a gente vê que é muito difícil, né? A gente está vendo a medicina veterinária evoluir, os cães e gatos são filhos, e hoje os tutores nos exigem da gente, né, um grande aí avanço, né, em várias áreas, mas ao mesmo tempo a gente não tem equipe especializada para tudo, isso faz muita falta, né? E o fato de vocês terem esse contato com esse simpósio, e isso a pandemia nos ajudou a mostrar que a gente tem essa possibilidade de fazer um evento grande assim, com mais de 1000, né, estudantes ou profissionais tendo acesso a conteúdo. Isso a gente não tinha, né, essa possibilidade até pouco tempo. Isso é um privilégio, e é um privilégio aqui estar participando também ao lado de pessoas que eu admiro muito e que a gente troca informações. Hoje a gente aprende com todos os colegas, com os clínicos, com os intensivistas. Cada vez mais a gente está aprendendo e tentando melhorar essa área aí. E contando com a ajuda de vocês para nos ajudar a conscientizar os tutores para captar doadores. Então, muito obrigada pelo convite. Espero aí que a gente possa contribuir, né? Eu vou falar agora da parte de reações transfusionais, como evitar as reações de todos esses componentes que o João explicou, que a gente utiliza aí no dia a dia, né, de cães e gatos. Bem, para falar de reações, era a pergunta que cada vez antes, quando a gente, né, não trabalhava com essa área diretamente, eu era aluna ainda, a primeira coisa que o dono nos pergunta é o quê? Quantos tipos sanguíneos tem um cão? Quantos tipos sanguíneos tem um gato? E na época, muitos anos atrás, eu não sabia responder, né? Depois a gente foi estudar, porque a gente não tinha nenhuma aula na graduação sobre isso. Então, os grupos sanguíneos nos cães, eles são complexos, né? Nós temos aí um sistema que a gente chama de DEA, é uma sigla em inglês, antígeno eritrocitário canino, né? É dividida em, né, numerada, pode ter, né, em torno de 12 a 15, né, subtipos sanguíneos. O mais importante é o DEA1, que é onde a gente consegue fazer a tipagem, tá? Então, o DEA1, o que seria a DEA1? O tipo sanguíneo, ele é caracterizado por glicoproteínas e glicolipídios na superfície da hemácia. Então, o indivíduo, nós, o gato, o cachorro, a gente tem uma característica dessas moléculas nas nossas hemácias. E caso você tenha, né, um determinado tipo sanguíneo, como por exemplo, e esse animal for um doador, esse cão for um doador, né, se esse receptor não, né, tiver anticorpo contra o vai hemolizar. Por isso que é chamado de antígeno eritrocitário, porque tem um potencial para provocar uma reação, né, antígeno-anticorpo. Se o receptor já tiver os anticorpos, vai ter uma hemólise imediata, e ele pode também ser sensibilizado, no caso do cachorro, ao longo das transfusões, e a gente vai conversar um pouquinho. Então, diante desse grupo de sanguíneos de cães, a gente tem vários tipos, né? Aqui eu poderia falar, e não é o objetivo, mas em pós-graduação a gente pode falar das características de cada subtipo desses, né? Desse grupo DEA.
Então, o DA3 tem suas características, o 5, o 7. O que é mais importante saber? É que o cão, né, e ficou muito tempo aí se falando na veterinária, que o cão, a primeira transfusão, não precisa fazer teste, pode fazer a transfusão, que o risco de reação hemolítica é muito baixa e que praticamente o teste era dispensável. Nós da hemoterapia já fazemos o teste de compatibilidade, pelo menos o teste, né, desde o início da nossa carreira, em todas as transfusões, não importa se é a primeira, se é a segunda, né? E aí, a gente sabe que alguns cachorros podem ter anticorpos, quer dizer, anticorpos naturais, sem nunca ter sido pré-sensibilizado por transfusões, e ele pode, sim, uma porcentagem relativamente, né, não tão baixa assim pelos últimos estudos, mas o cão pode hemolizar, né, as hemácias na primeira transfusão, sim. Então, o teste de compatibilidade que a gente vai avaliar, principalmente se o receptor tem anticorpos contra as hemácias do doador, contra esses antígenos, ele não vai conseguir me determinar, né, qual é o tipo sanguíneo do cão, por exemplo, né, desse doador ou desse receptor. Mas ele vai mostrar se esse receptor tem anticorpos que pode destruir essas hemácias nesse momento da transfusão, que é a reação mais temida, que é a hemólise. Então, só para vocês terem uma ideia, um primeiro contato, que existem aí vários grupos sanguíneos, né, e que o cão pode ter, sim, anticorpos naturais e que pode provocar tanto uma hemólise mais aguda como mais tardia, dependendo daí dos anticorpos que esse receptor tiver. O mais importante, o maior, na verdade, a maior documentação de reação transfusional hemolítica aguda é o DA1, tá? Em que, segundo alguns estudos, 33% a 60% da população canina é DA1 positivo. Nós fizemos um estudo na época da minha tese na USP, que isso pode variar de região para região no Brasil e no mundo, dependendo das raças, mas a gente teve uma porcentagem grande de doadores na nossa rotina também de DA1 positivo. A gente não tem muitos doadores DA1 negativo, infelizmente, na nossa realidade, da maioria das raças que podem doar sangue aqui, pelo menos em São Paulo. Então, além desse grupo DEA, foi documentado também, né, um outro antígeno eritrocitário, que foi documentado a primeira vez na raça dálmata, que é o tipo Down. Então, tem cães que podem ter esse tipo Down, né, além dos outros antígenos do grupo DEA, na superfície das hemácias, e tem receptor que pode ter um anticorpo anti-Down, né, e tem hemólises também, ou ser pré-sensibilizado, né, a gente pode pré-sensibilizar esse receptor com antígeno Down e depois, numa primeira transfusão, formar anticorpos que vão, né, ficar ali de memória e numa segunda transfusão pode provocar hemólise. E, mais recentemente, também foi documentado dois tipos sanguíneos novos, que é o CAI1 e CAI2, em 2015, mas ainda não se sabe a relevância clínica ainda na medicina transfusional canina. Então, só para vocês terem uma ideia da complexidade dos grupos sanguíneos de um cão, e aí nós temos apenas a possibilidade de fazer com um teste rápido, apenas a tipagem sanguínea para o grupo DEA1, tá? Os demais não. Então, assim, pensando muitas vezes nas prevalências desses grupos sanguíneos em raças, isso pode ter uma variação. Então, o Greyhound, que é o representante aí da doação de sangue, principalmente em bancos de sangue americano, ele é um doador, né, que atende todos os critérios que o João falou, então tem o peso, a docilidade, né, é uma facilidade, ele colabora com a doação de sangue, e além de tudo, a DEA1 negativo. O que seria isso? Então, ele não tem esse antígeno na superfície da hemácia. Então, quando o receptor recebe um sangue DEA1 negativo de um doador, ele não vai ser sensibilizado, então ele não vai formar anticorpos que podem depois, numa segunda ou terceira transfusão,
né, levar uma hemólise, caso esse paciente, esse receptor, precise de mais transfusões, que hoje, diante de quadros de anemia hemolítica imunomediada, que nós temos bastante na nossa rotina, é frequente o animal precisar, o cão precisar de mais de uma transfusão, né? E principalmente aplasias de medula, a gente tem essa realidade com bastante frequência hoje em dia. Na nossa tese, né, que nós fizemos aí, a gente eu fiz a parte de concentrado de plaquetas, né, no meu doutorado, e teve 2 pós-graduandas, a Silvia, né, que trabalhou com a parte de controle de qualidades, a Samanta com tipagem, e aí a gente viu, né, que o pastor alemão se aproxima dessa parte de DA1 negativo, né? Então, das raças que a gente estudou, então nós estudamos Rottweiler, SRD, Cocker, Poodle, que não entra, né, na parte de doação de sangue, mas foi estudada também a parte de tipagem. O pastor alemão tem uma porcentagem de 68% de DA negativo, né? Isso regionalmente aqui em São Paulo. Já a maior parte dos nossos doadores na rotina, pelo menos aqui na nossa região, Labrador, Golden, Rottweiler, a maioria é DA1 positivo. Então, muitas vezes você vai estar transfundindo um positivo para positivo, ok? Mas pode ter uma implicância na transfusão de positivo para negativo, se esse receptor não tiver esse antígeno, porque vai, caso ele não tenha anticorpos, vai formar anticorpo contra esse antígeno, e aí pode ter uma implicância maior numa segunda transfusão, e assim por diante. Então, a gente tem a possibilidade hoje de fazer a tipagem para cão, para o principal, ou para um grupo que mais documentado que tem reação transfusional hemolítica, né? A gente tem alguns kits no mercado, então, da Alvédia, que faz a tipagem rápida, o Rabdivet também, tá? Então, são kits fáceis, acessíveis, e que a gente consegue determinar se esse animal é DA1 negativo ou positivo, tá? Tanto o receptor como o doador, né? Em algumas circunstâncias, acaba sendo importante, até mesmo naquele paciente em que a gente sabe que é um candidato aí para várias transfusões. Então, o doador DA1 negativo, né, pensando no mundo de caras, no mundo dos sonhos, né, ele é o doador ideal, né, pensando, se a gente for fechar o leque apenas para esse tipo sanguíneo, e aí ele pode doar sangue para um receptor DA negativo, DA positivo. Agora, o DA positivo, o ideal é que ele doe sangue só para o DA positivo, para não sensibilizar esse receptor e a gente evitar uma complicação de uma reação transfusional. E os felinos, né? A Luciana vai falar de felinos provavelmente, mas como eu vou falar de reações, eu vou ter que passar aqui uma ideia dos grupos sanguíneos e para explicar um pouco da hemólise para vocês entenderem. Então, os felinos, a gente tem um desafio na doação de sangue, né? Hoje ela está um pouco mais padronizada na coleta, né? Mas com certeza a doação de sangue canina ela é mais tranquila que a felina, né? Mas a parte de tipagem sanguínea, os grupos sanguíneos dos gatos são mais definidos, então a gente consegue definir melhor isso na rotina. Então, para gato, a gente consegue fazer a tipagem para A, B e AB, né? Então, as bolsas, elas, na maioria das vezes, né, a maior parte da população felina, ela é do grupo, não é do tipo sanguíneo A, seguido do B e depois do AB, né? E o gato, né, ele tem anticorpos, que são anticorpos naturais, então ele não precisa ser pré-sensibilizado. Não tem a ideia, né, de fazer transfusão para depois formar anticorpos. Ele já tem os anticorpos naturais e a gente vai ver em cada grupo, né, que é o do grupo oposto, né, que a gente chama. E esses anticorpos se desenvolvem com 6 a 8 semanas de vida no felino. E ele não tem um doador universal, como a gente tem aí em humanos. Então, a gente tem na superfície das hemácias felinas o A, né, que é o tipo sanguíneo A, ou o B, ou AB.
E o AB, né, obviamente, como ele tem os dois antígenos eritrocitários, ele não vai ter anticorpo contra as suas próprias hemácias. Então, né, a gente tem aí melhor definido esses grupos sanguíneos. Existe também no felino o tipo sanguíneo MIC relatado, fora desse grupo AB. E o tipo MIC, existem gatos que podem ter anticorpos anti-MIC. É um outro antígeno na superfície de hemácia documentada em alguns indivíduos felinos. E aí, o que significa isso? A literatura frisa, é o que a gente faz na rotina. A gente faz teste de compatibilidade e tipagem para o gato. Porque já ocorreu, não é muito frequente, mas a gente tem um doador A, que vai doar sangue para um gato A, né? Mas darem incompatíveis no teste de compatibilidade, porque o receptor pode ter anticorpos, por exemplo, para o anti-MIC, né? Então, esse doador A, ele pode ter o antígeno MIC. Então, na medida do possível, quando a gente tem amostra suficiente, a gente procura no felino também fazer teste e tipagem sanguínea. Então, para o gato, nós temos também, né, o cartão, né, que é um teste de aglutinação rápida em cartão, onde aglutinar, né, identifica o tipo sanguíneo. Então, o tipo sanguíneo B, aglutinação no B, no A, e se aglutinar nos dois, no AB. Tá? Também existe um kit rápido, né, que é uma metodologia um pouco diferente, mas que também é bem utilizado na rotina, tá? E que também facilita bastante, aí, principalmente na emergência do felino, né? Então, gato, de jeito nenhum, vai arriscar uma transfusão. Cão também não, né? Mas gato, o risco de você perder um animal numa reação hemolítica é até muito maior que no cão. Porque o gato, ele tem anticorpos. Então, a gente vai ter situações em que a gente vai fazer a transfusão no felino, se não fizer teste, tipagem, nada, a gente perde o animal numa reação hemolítica. Então, os gatos também têm vários estudos mostrando uma ocorrência maior desses grupos sanguíneos em algumas raças. Então, o nosso SRD, ou nosso SRD, que na verdade tem o SRD, e tem o nosso siamês, que é o nosso SRD, ou siamês legítimo. Ele é tipo sanguíneo A, na maioria dos estudos. O Maine Coon também, tá? O British Shorthair é o mais documentado com a ocorrência maior de tipo B. E o persa, ele pode ter uma variação nessa ocorrência, 20 a 40% ser tipo B. Então, eu posso estar lá com o meu persa, né, um gatinho persa na emergência, precisando de transfusão, e ele pode ser A ou B, tá? E aí, a maior parte dos nós, da população felina, é A. Então, a chance de eu estar transfundindo um grupo sanguíneo A para esse persa, que pode ser A e B, é grande. Se esse persa for B, vai ter uma reação hemolítica aguda, grave, tá? E o AB, né? O AB é o mais raro de todos. Eu, até hoje, vi poucos animais AB. Doador, praticamente, na nossa rotina, nós não temos AB. E o AB, né, eu vou mostrar para vocês, ele pode receber, como vai ser difícil você ter um doador AB, né, ele pode receber tranquilamente um sangue do tipo A. Então, facilita bastante, porque a maior parte dos nossos doadores é A, né. O grupo B é o segundo mais frequente, mas também é bem menos frequente que o A. Então, com certeza, na rotina a gente tem tanto mais doadores A e receptores A. Tanto é que os bancos de sangue, que trabalham com felinos, nós muitas vezes acabamos o quê? A gente tem lá um grupo de doadores B, mas a maioria das vezes que o gato B doa sangue, a bolsa vence, né? Então, esse gato, o que mais, né, nós trabalhamos aí com a parte de imunoterapia, o que mais dói na gente, a gente fazer a triagem doador, ele doar, e a gente tem que descartar essa bolsa por prazo de validade. Então, no B, quando vocês estiverem com um gatinho B necessitando de transfusão, vocês vão entrar em contato com os bancos de sangue e eles vão ter
Eles pode ser que tenha a bolsa B, mas é comum também eles recrutarem o doador B naquele momento para doar especificamente para esse gato. Porque com certeza, assim, pelo menos na nossa rotina, a gente acaba não tendo, às vezes, meses sem sair uma bolsa sanguínea B. O A é o que mais sai e o AB é bem raro, tá? Então, quais são as particularidades, né, desses grupos? O tipo A, né, ele vai ter o quê? Antígeno A e anticorpo anti-B no seu plasma. Só que a quantidade de anticorpo anti-B no plasma do A é embaixo do título. Essas hemaglutininas, que a gente chama, da IgM, IgG e IgM, é em baixa quantidade no plasma do A, tá? Já o B não, né? Então, o grupo sanguíneo B, então ele tem um antígeno B, ele vai ter no seu plasma o anti-A, em altas concentrações. Então, o que significa isso? Se eu tiver o gatinho B, meu Brit, meu Persa, né, precisando de transfusão, e se eu não fizer o teste, que o teste vai identificar a incompatibilidade de forma imediata, e nem uma tipagem, né, que a tipagem também vai identificar, se eu pegar um doador que provavelmente é A, porque a população maior parte é A, vai ter uma hemólise aguda e 1 ml é suficiente para levar o óbito desse gato B. Né? Porque o B ele tem uma quantidade grande de anti-A no seu plasma. Então, ele vai reagir de forma intensa com esse sangue A. Então, é uma hemólise bem agressiva. Tá? E o tipo AB, né, como ele tem os dois antígenos, ele não tem anticorpos naturais. Então, o que acontece, né? Muitas vezes você tem um gatinho, e isso acontece na rotina, que é AB. E aí você não tem no banco o AB, ou em alguns bancos do Brasil, pode ser que até que tenha alguma doadora AB, mas é mais raro. Mas por que ele pode receber o do grupo sanguíneo A? Né? Se for sangue total, né, do tipo A, ele tem anticorpo em baixa quantidade anti-B. Então, vai reagir pouco com essas hemácias do AB, tá? Então, hoje em dia a gente trabalha com concentrado de hemácia felino. Então, eu removo o plasma. Então, a quantidade de anticorpo que é transferido também é muito baixa. Então, a gente consegue trabalhar aí perfeitamente com AB. Então, tem esse esqueminha clássico aí, né, que a gente vê aí na internet, né, dos doadores de sangue. Então, nós temos o A, o AB é muito raro, e o B, né, é o segundo grupo mais comum. Então, o A ele pode doar para o receptor A e para o AB. O AB só para o AB, tá? Mas isso é muito raro de acontecer. E o B só para o B. Então, quando tiver um gatinho... Então, na prática, o que acontece? Se a gente fizer um teste no gato da incompatível, um é A, outro é B. Então, você vai ter que tipar para saber aí o que é, né, transfundir o tipo sanguíneo correto para esse paciente. E o teste de compatibilidade, a gente faz de rotina, né? Então, existem várias etapas do teste. O teste é feito normalmente em tubos. E ele vai evitar o risco dessas reações hemolíticas, dessas reações de incompatibilidade de tipo sanguíneo. Que são as reações que eu tenho que evitá-las, tá? E ele pode sofrer alguma interferência quando o sangue está anticoagulando. Então, hoje a gente atende muitos pacientes que têm anemia hemolítica imunomediada. São pacientes que, na hora que eu atendo, o sangue vai estar com aglutinação. Então, pode ter uma certa interferência no teste de compatibilidade, na hora que eu tentar achar uma bolsa compatível. Porém, a gente tem metodologias hoje que a gente consegue, sim, achar a bolsa compatível mesmo em pacientes com anemia hemolítica, tá? Então, não exclui de forma alguma a realização do teste. Então, o teste de compatibilidade, ele vai detectar os níveis séricos, né, de anticorpo contra os antígenos na membrana eritrocitária, principalmente, que é a prova maior, que é a prova mais importante que a gente utiliza. Então, vai ver se o meu receptor tem anticorpo contra as hemácias do doador. É importante saber o que? Esse teste, da maneira que é feita hoje, a gente tem muita segurança. A ocorrência de reações transfusionais hoje é baixa, graças a Deus, né? Então, a hemolítica, então, é muito rara. Mas é porque a gente faz um bom teste de compatibilidade, faz a tipagem
acompanha bem essa transfusão, né, avaliando esse paciente em todos os momentos para identificar algum problema. Porém, o teste ele pode dar compatível, isso me dá uma segurança, mas não exclui totalmente a possibilidade. Então, eu tenho que monitorar esse paciente, principalmente na primeira meia hora, para ver se não vai ter alteração brusca de parâmetro, como aumento de temperatura, frequência cardíaca e frequência respiratória, porque pode existir a possibilidade desse receptor ter baixo título de anticorpo e meu teste não pegar. Isso é raro? É, mas não é impossível de acontecer, tá? E a prova menor, a gente avalia anticorpos receptor contra o plasma do doador. Mas como a gente trabalha muito, hoje em dia, com concentrado de hemácias, essa prova, né, ela pode ser feita, mas ela não é tão importante como a prova maior, tá? Porque já que muitas vezes eu não trabalho com plasma ou sangue total. Então, o teste, né, ele tem uma variação aí de formas de fazer teste de compatibilidade na literatura, né? Nós fomos estudando aí até os grupos, as várias maneiras, e quem quiser eu posso mandar as etapas do teste de compatibilidade por e-mail, mas no geral a gente faz a lavagem das hemácias, né? E lá na nossa rotina a gente sempre faz incuba, né, esses tubos depois que faz essas lavagens e com o soro e o plasma do receptor nas temperaturas de 4 graus, ambiente 37 graus, para a gente tentar pegar qualquer variação aí de anticorpo que possa estar nesse receptor e possa reagir com essas hemácias do doador. Ela tem várias etapas, é um teste um pouco trabalhoso, mas não é difícil de ser realizado. A maioria dos laboratórios de patologistas clínicos fazem esse teste, nem necessariamente precisa ser um banco de sangue, e ele é super importante para ser realizado, né? E apesar de trabalhoso, ele não é difícil de ser feito e não requer tanta tecnologia, tá? E aí, quando o teste da incompatível, que a gente chama no rápido, né, ou no macroscópico, muitas vezes você já vai ver a aglutinação no tubo, né, de forma macroscópica. Então, esse tubo, né, de cima ele mostra a incompatibilidade. Então, por exemplo, se for um gato A com B, já vai dar incompatível dessa forma. Embaixo é um tubo que a gente, após o processamento aí do teste, ele deu compatível, né, porque ele forma um botãozinho, a gente tenta desfazer esse botãozinho, e aí, desfazendo totalmente os grumos, né, ele deu compatível. Porém, só o macro não é o suficiente para a gente constatar a compatibilidade. A gente pega uma gotinha aqui desse teste aparentemente compatível no macro e avalia no micro, né? Então, as hemácias têm que estar separadas também, não podem estar aglutinadas no microscópio também. Então, esse sangue é compatível do lado direito e incompatível está aglutinado. Então, quanto mais detalhado o teste de compatibilidade, mais a gente cerca a possibilidade de não ter uma reação hemolítica, que é a mais temida, que realmente é a que maior tem risco para o óbito do animal, e aí a gente consegue fazer uma transfusão bem mais tranquila, porque as demais reações normalmente são de inflamatórias, de hipersensibilidade, que a gente consegue contornar e dificilmente o animal leva ao óbito do animal. Existe também um teste rápido, né, para o teste de compatibilidade, também comercializado pela Alvedia. Ele tem menor interferência com essa autoaglutinação da anemia hemolítica que eu comentei com vocês. Eu ainda não tenho experiência prática desse teste, porque muitas vezes a gente tem incompatibilidade aí, a gente tem muitos receptores politransfundidos, muitas vezes a gente precisa testar várias bolsas, né? Então, muitas vezes o custo limita um pouco para o teste rápido, mas eu acho ele um teste muito interessante na emergência, para hospitais, né? Tem colegas nossos da hematologia e hemoterapia já utilizando, depois vai ter palestras aí e talvez tenha experiência para passar para vocês, mas a proposta dele e pela literatura ela é bem interessante. A única coisa que na hora que eu leio os papers, eles falam que ainda
autoestudos comparando esse teste rápido com o teste em tubo que eu mostrei para vocês, para ver realmente, né, a comparação aí daqueles casos mais sutis de incompatibilidade e comparar com o resultado do teste, tá? Mas eu acho, principalmente naquele momento em que você não consegue fazer todas essas etapas do teste, não tem laboratório, eu acho um teste bem interessante e útil nas situações de emergência, para a gente, né, o pior para nós da EMATA é falar, vou arriscar a transfusão, né? Isso realmente é dificílimo para a gente, né? Então, arriscar a transfusão é uma coisa muito complicada para nós que trabalhamos com isso, porque a gente sabe que se estiver diante de uma hemolítica, o risco é muito grande da gente perder o paciente. E aí, né, diante dessa introdução, a gente consegue entender um pouco a parte de reações transfusionais. Então, a gente tem a reação hemolítica aguda, que é a incompatibilidade desses grupos sanguíneos. Existem várias reações transfusionais documentadas, vários grupos, vários tipos. Eu trouxe as principais para vocês, mas a reação hemolítica aguda é a principal que a gente tenta, na medida sempre do possível, evitar. Mas esse paciente, mesmo tendo sangue compatível, ele pode ter outros tipos de reações que muitas vezes a gente não vai conseguir detectar laboratorialmente. Então, nós temos a reação não hemolítica febril, que é caracterizada por quê? Anticorpo do paciente contra antígeno do leucócito, da plaqueta do doador. Ou citocinas inflamatórias, que o João também falou, que vai acumulando ao longo da armazenagem. Existem as reações alérgicas, que parece que com picadas de inseto, que a gente atende na clínica, ou reação vacinal. Então, tem degranulação de mastócito, o animal tem angedema, urticária, que também não tem como, muitas vezes, a gente prever antes da transfusão. Em alguns casos, a gente consegue imaginar que possa ter. Aqueles animais que têm já um histórico de alergia ou atópicos, né, a gente vê que pode ser que tenha uma probabilidade, mas não é uma regra. E a reação hemolítica tardia é baixo título de halo-anticorpo. Então, por exemplo, tem animais que tem, o doador é 7 e o receptor tem halo-anticorpo 7. Então, pode ter uma hemólise mais gradativa após a transfusão, mas não tem risco de óbito desse paciente. E o que os intensivistas adoram, né, mas adoram não pela ocorrência, mas pela fisiopatologia, é a injúria pulmonar aguda secundária à transfusão, que é uma fisiopatologia bem mais característica, eu vou mostrar para vocês, que é anticorpo do doador contra leucócitos do paciente. Né? A gente vai conversar um pouquinho. Eu sei que é muita informação aí para vocês que estão tendo um primeiro contato, mas aí a partir aí dos demais aulas, ou dependendo do segmento que vocês forem seguir na carreira de vocês, né, isso vai aí sendo cada vez mais difundido e esclarecido. Então, o que é importante, né? Prevenir a reação transfusional hemolítica aguda, que vai ser anticorpos do meu receptor contra as hemácias do doador, tá? Então, esse tipo de reação, ele vai acontecer em animais, né, uma porcentagem pequena de cães que pode ter halo-anticorpos contra o DA1, né? Mas essa porcentagem é pequena, alguns estudos falam 2%, outros 17%, um estudo mostrou, né? Ou depois dessa primeira transfusão, esse receptor que não tinha anticorpo, ele pode desenvolver anticorpos contra o DA1, né? Se ele for DA1 negativo. Então, se esse receptor for DA1 negativo e receber uma transfusão no DA1 positivo, ele vai desenvolvendo anticorpos ao longo após essa transfusão e vai ser em torno de 7 a 10 dias para a produção desses anticorpos. Existe também a sensibilização também de receptores DAO, lembra do dálmata, né? Tipo DAO negativos. Então, também eu posso ter a formação desses halo-anticorpos para o tipo DAO. E aí, numa segunda transfusão, eu posso ter uma hemólise. Então, eu acho que é uma das coisas mais importantes, que eu acho que vocês vão ouvir aí na rotina de vocês, quando fizerem estágios,
que o teste é dispensável na primeira transfusão, no cão não, era importante também na primeira, e no gato, né, fundamental, né? Então, quer dizer, tem que sempre realizar o teste na medida do possível em cães e gatos antes da transfusão. É o mínimo que a gente pode fazer para evitar essa reação hemolítica. Então, a imunológica aguda, né, a gente vai ter anticorpos, né, contra as hemácias do doador. É uma reação imediata, grave, que nós da medicina transfusional não queremos de jeito nenhum, nem intensivista, né? Então, a gente tem que evitar esse tipo de reação. E, principalmente no cão, vai caracterizar pela hipertemia. Normalmente, você tem uma elevação da temperatura em 1 grau da temperatura basal na primeira meia hora, normalmente. Apesar que isso pode acontecer ao longo da transfusão. Então, normalmente, a transfusão de hemácias acontece em torno de 4 horas, mas a gente já pode ter sinais dessa incompatibilidade já na primeira meia hora. No gato, já falam que 1 ml é o suficiente se o sangue for de grupos sanguíneos diferentes, principalmente se o receptor for B. E aí vem, né, todos os sinais de reação hemolítica, taquicardia, vômito, bradicardia, hipotensão, hemoglobinúria e, infelizmente, é uma reação que dificilmente a gente salva, vai ser proporcional à quantidade de sangue que ele recebeu, por isso que a primeira meia hora é bem lenta, que é um volume baixo. Quanto menos volume você transfundir de um sangue compatível e identificar essas reações, maior a chance de salvar esse paciente. Se foi a bolsa toda, né, aí provavelmente normalmente esse paciente vem a óbito, infelizmente. E aí tem estudos mostrando, né, a caracterização também de haloanticorpos do tipo Down, né, que a gente falava bem há pouco tempo mais do DA1, né? E esse estudo mostra que esses anticorpos anti-Down, eles foram detectados 4 dias após a transfusão, com aglutinação máxima em 1 a 2 meses, só que a permanência desses haloanticorpos até o período que eles estudaram foram de 2 anos, pelo menos. E esse estudo mostra, né, ele é interessante porque ele mostra aí a incidência da incompatibilidade de doadores em receptores que nunca receberam transfusão. Então, ele mostrou que foi avaliado 149 testes de compatibilidade em cães que não tinham recebido nenhuma transfusão prévia. Eles testaram 3 doadores para cada receptor. Esse receptor não tinha alta aglutinação, então não tinha aquela aglutinação que eu mostrei no vídeo para vocês, então não tinha anemia hemolítica, provavelmente. E eles detectaram 17% de cães incompatíveis com 1 a 2 doadores. Então, apesar de alguns autores falarem que esses haloanticorpos serem baixos no cão, nesse cão que nunca foi sensibilizado por uma transfusão, esse estudo mostrou em 17%, e que no nosso paciente pode ser 100%, porque se a gente tiver uma reação hemolítica naquele paciente, infelizmente, vai ser 100% para aquele indivíduo, né? A gente vai perder esse paciente. Então, mostrando o que o teste é importante, sim, para o cão na primeira transfusão também. E em gatos, né, a gente sabe que a hemolítica, se ocorrer, é mais grave ainda. Então, normalmente é mais grave em receptores B com doadores A. 1 ml é o suficiente para causar uma hemólise e virar óbito do receptor tipo B. E gato, a gente tem a facilidade de fazer teste etipagem. E o gato, alguns livros de felinos, eles descrevem aí uma fase um pouco diferente da reação hemolítica. O gato nem sempre vai ter elevação da temperatura corpórea como sinalizador dessa hemólise. Então, eles podem se apresentar como depressão, bradicardia, bradipneia, vocalizar. É aquele gato estranho, né? Quando o pessoal que clínica sabe, quando o gato está tendo um tipo de problema, ele começa a ficar estranho, incomodado, e aí pode evoluir, pode ser sinais de reação hemolítica. E aí ele pode ir para o óbito, né? Ou desenvolver o que a gente chama da caracterização mesmo da hemólise propriamente dita, que é a fase 2, com taquipneia, taquicardia, hemoglobinemia, hemoglobinúria e icterícia. No gato, né, hoje eu falo que a medicina transfusional,
para felinos, a gente tem praticamente o zero, né, não, 0,1% de reações transfusionais. Felino é muito baixo, porque a gente previne a reação hemolítica com muita facilidade, e as reações de hipersensibilidade eu nunca vi ocorrer nos gatos, apesar que a literatura cita algumas ocorrências, que é a reação de alérgica. Em cão, a gente já vê, né, são baixas também as ocorrências de reações, porém a gente vê uma ocorrência maior, tá? Então, no gato pode ou não ocorrer a elevação da temperatura, não vai ser tão clássica como no cão. Então, se eu estiver diante de uma reação hemolítica aguda, ela acontecer, né, a gente tem aí toda a parte de emergência, né, e a gente tem que interromper a transfusão, é o primeiro, né, a primeira ação que nós temos que ter. Fluidoterapia, para manter a pressão arterial, que geralmente é acompanhada de hipotensão, por liberação de substâncias vasoativas. Então, manter a pressão arterial, normalmente a gente consegue com fluido. A cortisona, ela vai só para minimizar o processo inflamatório causado pela essa reação, mas não vai bloquear totalmente essa reação hemolítica. Então, os autores nunca precisei presenciar. Quando eu vejo que o paciente já é crítico e tem várias comorbidades, eu já peço para internar esse paciente numa terapia intensiva, não fazer uma transfusão a nível ambulatorial, se o paciente tem um risco de desenvolver aí um quadro mais grave ou tem outras comorbidades. Então, aí a gente falou aí da parte de reação, né, transfusional hemolítica. Existem as outras reações, principalmente no cão, que elas podem acontecer, então a gente pode identificar ao longo dessa transfusão. Então, existe aí uma reação bem documentada, que foi até o tema da minha tese de doutorado, que foi a reação de transfusional não hemolítica febril, é a elevação de temperatura em 1 grau em relação à temperatura basal, mas o animal não tem sinais de hemólise, não tem taquicardia, não tem taquipneia, esse receptor está tranquilo, não tem hemoglobinúria, não tem hemoglobinemia, e porque pode acontecer de ter anticorpos, né, desse receptor contra leucócitos e plaquetas que estão, principalmente transfusão de plaquetas, ou de leucócitos que podem ter no concentrado de hemácias, e aí pode ter elevação de temperatura, né, e que normalmente são reações bem brandas, e que a gente consegue controlar com antipiréticos, né, ou com antihistamínicos e cortisona, né, são reações bem brandas na maioria das vezes. Precisamos interromper a transfusão, porque pode se agravar e esse paciente pode inflamar mais e pode evoluir para uma inflamação, principalmente, né, em nível pulmonar. Então, a gente sempre interrompe a transfusão. E eu, particularmente, não tento retomar a transfusão com esse componente, com esse hemocomponente. As reações alérgicas e hipersensibilidade são as reações mais comuns em cães, quando elas acontecem. Então, são as reações em que vocês vão observar, é sempre o mesmo padrão. Se ocorrer, vai ser um angedema periocular, eritema, sempre, normalmente ao redor dos olhos, na boca, e um prurido também, que normalmente é no local da venopunção. Então, é aquele paciente que está calmo e, de repente, ele começa a se coçar, né? E é um paciente que tem um histórico de prurido prévio, né? Então, já está dando sinais de que essa reação pode estar ocorrendo. Ela pode ocorrer na primeira 1 hora da transfusão, como ao término da transfusão também. Eu nunca vi, né, felizmente, nunca vi um animal vindo a óbito com esse tipo de reação, porque a gente está monitorando, a gente interrompe e a gente trata esse paciente. Então, distrição respiratória, hipotensão, óbito, né, felizmente eu nunca vi acontecer com esse tipo de reação, uma reação bem controlada, né? A partir do momento que você interrompe e faz o tratamento, ela regride, tá? Sem grandes complicações. Então, nós temos aqui vários casos, né, de ocorrência de reações. Ela é rápida, né, nos primeiros, quando começa já dá sinais, esse angedema ele evolui muito rápido, tá?
Esse paciente aqui teve um eritema abdominal após a transfusão de plaquetas. Essa paciente também, acho que foi a paciente que eu vi com reação de hipersensibilidade mais grave até hoje, inclusive era da minha tese, né? Nunca vi tão grave na rotina até hoje. Então, tinha erupções pelo corpo todo, né? E também nenhum paciente desse a gente levou, né, veio ao óbito. A Francesca, ela tinha sempre edema periocular com transfusão de plaquetas, porque ela tinha hipoplasia de medula, então frequentemente ela sangrava e precisava de transfusão de plaquetas, né? Depois a gente conseguiu reverter essa hipoplasia de medula, tá? Mas toda vez que fazia a transfusão, ela tinha edema mesmo pré-medicada, né? Então a gente vai falar um pouquinho de pré-medicação. A gente pré-medicava ela com cortisona, com antistamínico, e mesmo assim, fazendo uma transfusão lenta, ela tinha reações. É muito individual de paciente para paciente. Então, as reações alérgicas, elas podem ser média moderada, com reação local. O tratamento é interromper essa transfusão e aplicar difenidramina, cortisona, né? E normalmente elas regridem, pode demorar 1 ou 2 horas, mas vão regredindo progressivamente. Tá? Pode evoluir né, de forma mais grave e generalizada, eu mostrei para vocês que não é muito comum, né? Por isso que a monitoração é importante, e aí precisar aí de um tratamento mais intensivo, né, com drogas vasoativas, mas é muito mais comum a gente ter que usar esse recurso na hemólise, né, não uma reação alérgica. Existem também outros tipos documentados de reações, e isso é muito falado hoje na medicina, a gente acredita que acontece na veterinária também, mas ela não é tão propriamente dita documentada nos estudos, que é a imunossupressão. Então, paciente transfundido ou politransfundido na medicina, se sabe que vai ter aí uma diminuição, né, do sistema imunológico. Esse paciente vai ter uma diminuição da resposta, né, vai ficar imunossuprimido pós-transfusão. Então, vai ter uma inibição da hematopoiese, vai ter diminuição da função fagocítica, dos macrófagos apresentadores de antígenos, natural killer. Então, a gente vai ter uma imunossupressão nesses pacientes. Por isso que a gente, em pacientes que já tem uma doença prévia, inflamatória, a gente evita, na medida do possível, as transfusões para não imunossuprimir. Então, a gente acredita que isso aconteça também na veterinária, tá? E essa imunossupressão, ela é mais relatada na medicina, e a gente pode fazer analogia para os nossos pacientes, naqueles pacientes que têm um politraumatismo, oncológicos, anemia hemolítica. Então, pode ter aí a ocorrência, né, de complicações aí relacionadas à imunossupressão. A trale, né, eu particularmente acho, né, lógico, trabalho com isso, então a gente acaba ficando, né, mais, acaba estudando, mas a trale, ela tem, assim, uma fisiopatologia muito bem documentada na medicina, também tem relatos na veterinária, né, eles chamam até de VET-ALI, tá? E a injúria pulmonar aguda secundária à transfusão. Em humanos, né, para vocês terem uma ideia, uma trale acontece a cada 5.000 unidades transfundidas, é muito longe da nossa realidade em termos de unidades transfundidas, né? Mas só para vocês também terem uma ideia, que mesmo na medicina humana, ela não é uma ocorrência tão comum. Mas por que ela é tão falada? Porque quando ocorre é uma reação grave, tá? E ela está relacionada à transfusão de componentes plasmáticos. Então, é documentada na medicina quando a pessoa recebe plasma, né, com concentrado de plaquetas também, né? E no nosso caso, poderia acontecer com o sangue total, porque o nosso sangue total tem plasma, né? Então, por que acontece isso, né? Eu vou mostrar para vocês que é transferência passiva de anticorpo do plasma do doador que reage contra os leucócitos do receptor. E a trale, ela vai ter uma fisiopatologia bem documentada, que seria o quê? Esse animal vai ficar com dispneia e dificuldade respiratória em até 6 horas do início ou durante a transfusão.
Então, em todas as trales na medicina, ela tem essa fisiopatologia. Então, vai ter uma bradipneia, hipotensão, febre. Na veterinária, nem sempre a gente vê aumento da temperatura com trale. Mas o que vai acontecer é um edema pulmonar nesse paciente que está recebendo transfusão, ele vai ficar dispneico. Obrigatoriamente eu tenho que documentar isso com raio-x de tórax, documentar esse edema, ele é visível no raio-x. E esse animal não era cardiopata, por exemplo. Não tinha nenhuma causa que pudesse levar a um edema. Então, se acontecer durante uma transfusão, eu posso estar diante da VET-ALI, né? Na veterinária, eu adoto VET-ALI, que é uma trale. Então, é a documentação de uma distrição respiratória em até 6 horas em relação ao início da transfusão. E aí, né, a gente vai ter o quê, né? Ela é uma fisiopatologia um pouco diferente. É uma transferência passiva de anticorpos do doador. Então, por isso que acontece mais com plasma, tá? Componentes que têm a plasma. Que vai, né, esses anticorpos desse doador vai reagir contra os leucócitos do receptor. E esses pacientes que tiveram trale documentada na medicina são pacientes que já tinham uma inflamação prévia. Por isso que a gente se preocupa muito hoje com a transfusão no paciente inflamado. Quanto mais eu transfundir, mais eu vou inflamar esse paciente. Mais a ocorrência de injúria pulmonar, que pode ser relacionada à transfusão ou não, tá? Então, pacientes que têm uma inflamação grave, uma doença prévia grave e existente, que precisa de transfusão, é um maior candidato à ocorrência de uma trale, que é uma injúria pulmonar aguda secundária à transfusão. E na medicina, né, por isso que eu falo que quando a gente vai nos congressos humanos, a gente fala que entra no mundo de caras, depois a gente volta para a realidade veterinária, né? Toda vez que ocorre uma documentação da trale, eles conseguem saber por que aquele receptor, né, eles vão investigar por que aquele receptor teve a trale. Então, quem foi o dos doadores e o histórico desses doadores. E a maioria, né, das documentações de trale humana é porque recebeu plasma de mulheres multíporas, né? Então, por que de mulheres multíporas? Porque esse plasma de uma doadora teve filhos, como é o meu caso, que eu tenho 2, eu sou doadora, né? Sou doadora mesmo, né? Eu preciso estar na época de eu doar sangue, mas meu plasma que eu tive 2 filhas, ele tem mais aí a possibilidade de ter anticorpos, né? De diferentes tipos sanguíneos, né? Grupos sanguíneos, e que pode reagir, né, contra esses leucócitos aí do receptor. Então, meu plasma pode provocar aí uma trale mais do que, por exemplo, dos homens, né? E no nosso caso, de um doador macho, por exemplo, né? Então, isso tem uma relação grande, né, com a ocorrência de trale, né, de mulheres multíporas, tá? E o tratamento da trale, né? Tanto na medicina veterinária como em humano, tem que interromper a transfusão em todas, né, as reações, oxigenoterapia, e o maior sucesso de você conseguir estabilizar esse paciente, apesar de ser uma reação grave, a letalidade é baixa em medicina, porque faz a ventilação mecânica. Então, esse paciente que você recupera esse pulmão com ventilação mecânica. Tá? Então, é importante aí, muitas vezes, fazer aí a oxigenação para ter a recuperação desse pulmão. Mas a letalidade, o óbito por trale na medicina, ele é baixo, tá? E aí, né, a gente reúne várias reações, existem mais, mas nesse quadro eu vou falar de algumas resumidas, que são as não imunológicas agudas, né? Então, eu falei agora das imunológicas, que envolvem anticorpos, e tem as não imunológicas agudas, que podem ocorrer em menos de 24 horas. Então, reações agudas transfusionais é que acontecem até 24 a 48 horas, né? E as tardias a partir de 48 horas. Então, existem as não imunológicas agudas, que muitas vezes é por erro, né, de manejo das bolsas de sangue, por exemplo. Então, a gente tem a hemólise não imunológica, que é a contaminação bacteriana de bolsa, né? Reaproveitar a bolsa, que a gente vê ainda, né? Uma bolsa de sangue, aí sobrou um pouco de sangue, guarda uma semana para reutilizar em outro paciente. Isso não pode ser feito. Eu sei que
é uma pena, né? O doador doou, mas se sobrou e violou o circuito, tem que ser descartado, porque a contaminação bacteriana dessa bolsa vai fazer com que o meu paciente tenha uma sepse, tá? Então, precisa ser descartado, tá? Bomba de infusão inadequada, então é uma discussão no nosso grupo de hemoterapia. Existem estudos humanos hoje que mostram que mesmo as bombas de infusão validadas para transfusão de sangue em humanos e na veterinária tem risco de hemólise. Então, eu tenho dado aula em pós-graduação e eu tenho tido aí uma troca de informações até com especialistas na área humana que não recomenda bomba de infusão em espécie alguma para fazer a transfusão sanguínea. Então, tem que ser o equipo mesmo, né? E fazer o cálculo das gotas sem a bomba de infusão ainda não é recomendada, tá? E aí pode provocar sinais de hemólise, né? Que a gente vem falando aqui. E aí teria que interromper a transfusão e tentar identificar aí com cultura bacteriana se teve contaminação dessas bolsas e para ver se fecha o diagnóstico. Sobrecarga circulatória, então é super importante, né? Vocês vão ver nas aulas que a gente faz um cálculo estimado para fazer a transfusão. Só que pode ser que esse paciente não suporte, não precise de todo aquele volume. Então, hoje a gente tem vários pacientes que são cardiopatas, nefropatas, peso, né? Animais com peso baixo e que a gente pode provocar sobrecarga circulatória. E aí, né, se identificar isso, tem que interromper a transfusão. E furosemida é uma medida muito paliativa, talvez a gente pode ter risco grande de perder esse paciente por decisão expiratória, né, evoluindo para um edema pulmonar. A hipocalcemia é por transfusão maciça de bolsas de sangue, existe isso na terapia intensiva, aquele paciente que perde muito sangue precisa fazer várias unidades de bolsa de sangue. O João falou que a gente tem um anticoagulante, que é o CPDA, e isso pode provocar aí, né, quelar o cálcio, né, do receptor e levar à diminuição dos níveis de cálcio. E aí esse receptor pode ter sintomas de hipocalcemia, como tremores, espasmos musculares, taquipneia. Aí normalmente a gente identifica dosando o cálcio e se ele estiver baixo, né, o cálcio ionizado estiver baixo, precisa repor. Então isso é mais na terapia intensiva que faz a transfusão, né, com várias unidades de bolsa de sangue. E a sepse, né, que a gente se preocupa muito em não contaminar a bolsa, de forma alguma, para não ter aí, né, uma contaminação bacteriana, porque os sintomas vão ser iguais da incompatibilidade de tipo sanguíneo. Então, vai ser difícil identificar, né, esse paciente. Mas se você fez o teste direitinho, tipagem e tudo mais, e acontecer esse tipo de reação, pensar numa contaminação bacteriana. Tá? Essa aqui é a contaminação de uma plaqueta, né? Então, a plaqueta é o hemocomponente que mais pode levar à ocorrência de contaminação bacteriana. Então, a plaqueta ela tem que ser, né, homogênea, um Swilling transparente, e aqui esses grumos brancos é a contaminação bacteriana de plaquetas. A inflamação causada por reações é cada vez mais evidente, então a gente se preocupa muito naqueles pacientes que já tem uma inflamação prévia, paciente de terapia intensiva, tá? E o João comentou do tempo de armazenagem das bolsas de sangue. Hoje se preconiza para esses pacientes que já têm uma inflamação prévia, fazer a transfusão com sangue com hemocomponentes, principalmente concentrado de hemácia, armazenado em até 14 dias, porque tem menos citocinas acumuladas, né, diante aí da decorrência de lesões de armazenagem. Então, existem trabalhos na veterinária mostrando isso, né, documentando essas reações inflamatórias, principalmente o agravamento, né, aqui era em pacientes que tinham anemia hemolítica imunomediada, que você pode agravar a hemólise utilizando concentrados de hemácias com tempo mais longo de armazenagem, porque eles vão ter mais citocinas inflamatórias e é um paciente que já está inflamado. Então, tanto na medicina como na veterinária, isso está cada vez mais documentado e pode aí contribuir para a reação transfusional. Existe uma reação imunológica tardia, que é a isoritrólise neonatal, que os criadores de felino conhecem bastante, eles até dão uma aula para a gente aí na parte de tipagem sanguínea de gatos, que normalmente é com fêmeas reprodutoras B, que podem cruzar com machos A e originar aí
filhotes A. Então, vai ter uma transferência passiva de haloanticorpos durante as primeiras mamadas, né, pelo colostro de anticorpo anti-A dessa fêmea, né? E aí, se os filhotinhos forem do tipo sanguíneo A, vai ter uma hemólise aguda e vai perder a ninhada, né, ou parte da ninhada, né, dos filhotinhos A nas primeiras 24 a 48 horas, tá? Então, esses filhotinhos vão ter características de hemolítica, né? Vão ficar epitéricos, hemoglobinemia, hemoglobinúria. Então, normalmente, os criadores já separam, né? Eles tiram da reprodução as fêmeas que são B. E lembrar que transmissão de doenças infecciosas é considerada uma reação não imunológica tardia. Né? Então, a gente tem que se preocupar bastante aí, né? Em cada vez mais evitar a transferência de doenças para não agravar o receptor. Né? E a hemociderose é mais frequente em humanos, apesar que a gente tem pacientes politransfundidos na veterinária, que são deposições de ferro no fígado e que pode levar a lesão hepática em pacientes politransfundidos. E a prevenção, né? Então, a gente falou na identificação das reações e prevenir, né? Não existe milagre, então o teste de compatibilidade de tipagem evita a reação transfusional hemolítica aguda e não existe um consenso de pré-medicar esses pacientes ou não para evitar essas reações que eu falei para vocês de urticária, angedema, que eu não tenho como prevenir laboratorialmente. Então, transfusões de plasma, plaquetas, sangue total que tem plasma, a gente tem uma ocorrência de pelo menos 50% dos casos de angedema, urticária, e tem que interromper essas transfusões. Então, assim, apesar de não ser um consenso, a gente recomenda pré-medicar esses pacientes que vão ter componentes plasmáticos, principalmente, com difenidramina e ou dexametasona. Eu evidenciei na minha tese que a dexametasona, ela controla melhor a reação transfusional de hipersensibilidade do que a difenidramina. Eu trabalhei com as duas, né? Mas alguns autores falam que pode pré-medicar com os dois, né? 15 minutos antes da transfusão. Eu acho que é bem-vindo para evitar essas reações, né, de hipersensibilidade nesse paciente, ter que interromper a transfusão, né? E muitas vezes ter que depois estabilizar esse paciente para retomar a transfusão com outro hemocomponente. Então, a gente pode sim, né, pré-medicar, né, grande parte desses pacientes que vão receber principalmente componentes que tenham plasma. E a monitoração desse paciente tem que ser sempre bem, né, acompanhada, identificar sempre o doador, o hemocomponente, monitorar os parâmetros vitais, temperatura corpórea, frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial, mucosas, padrão respiratório, documentar tudo isso numa ficha, fazer um relatório transfusional, entregar esse relatório para o tutor, né, de que foi realmente monitorado esse paciente, documentar o volume que foi infundido, o tempo de transfusão, se foi realizadas as pré-medicações com antihistamínico, cortisona, e documentar essas reações transfusionais e o tipo de reação que foi ocorrida, porque se for um paciente que vai ser transfundido mais vezes, documentando, a gente sabe que pode ser que seja um paciente mais predisposto a futuras reações. Esse é meu hemoderivado, né? Eu falo que as minhas filhas são meus hemocomponentes humanos, né? E o Hemovet é meu hemoderivado. Eu agradeço aí a atenção de vocês, não sei se eu me estendi muito aí no tempo. Meu e-mail é simone@hemovet.com.br, a gente está lá, toda a nossa equipe disponível aí, como o João falou, nós, Banco de Sangue, a gente está ali para orientar, né, e evitar e ajudar, porque é muito complexo, né, isso é uma pequena passagem, né, por reações, tipos sanguíneos, mas no dia a dia, quando não é seu dia a dia, a gente acaba esquecendo, assim como o eletrocardiograma, né, não interpreto mais, a gente acaba esquecendo, a gente sabe o básico, mas se variar o eletro, aí eu preciso da ajuda do cardiologista. E a mesma coisa aqui, na parte de hemoterapia e hematologia. E parabéns novamente aí por toda essa iniciativa, agradeço esse especial Dog por toda a parceria, né, com a gente nesses 2 anos, na captação de doadores,
nos mimos, e toda a equipe aí, especial Dog, o Guilherme, né, as Carol, Carol e as demais meninas que sempre aí estão nos apoiando. Muito obrigada. Estou disponível aí para as dúvidas, caso apresentem. Professora, eu acho que você recebeu aí no seu WhatsApp algumas dúvidas que a gente já selecionou. Tá, joia. E te mandou. Então, fica à vontade para ler e respondê-las também, tá? Claro. Localizá-las aqui, peraí. Gabriela acabou de te enviar. Ah, tá, joia. Se você não estiver achando, eu posso ler aqui para você achei. também. Então, tem algumas perguntas, né? Acabei de achar. O Estevam, o que diria sobre a xenotransfusão? Olha isso, eu adoro essa pergunta. Em caso de emergência devido à dificuldade de disponibilidade de bolsas no mercado. Bem, eu não sei se o João ainda está, né? Mas é uma discussão que a gente sempre tem no grupo. A gente tem um grupo grande de hematologistas e hemoterapeutas. Nós não apoiamos isso, por vários motivos, né? Eu sei que tem os papers, né? Alguns papers que falam, e a gente vê isso acontecer até na prática em alguns locais. Na situação da emergência do felino, né, o gato, ele ainda não teve contato com aqueles antígenos das hemácias do cachorro naquele primeiro momento. Então, numa situação emergencial, o que esses trabalhos falam, né? Se você não tiver sangue de gato, não tiver um doador e é uma emergência, né, emergência para salvar aquela vida felina, você tem a possibilidade de usar um sangue de cão, porque ainda o gato não tem anticorpo contra essas hemácias, e você tirar esse animal do risco de vida. Porém, existem estudos mostrando que depois dessa transfusão, vai desenvolver anticorpos contra essas hemácias, esses antígenos do cão. Numa segunda transfusão, você pode ter uma reação hemolítica. Qual o problema dessa prática? Muitos clínicos não vão saber desses detalhes, né? Então, eles vão se habituar, às vezes, a fazer sangue de cão em gato, e o gato, a maioria das vezes, ele tem uma anemia não regenerativa. Então, a chance dele precisar de uma segunda transfusão é grande. E aí, deu certo com o do cão, vamos fazer do cão. E aí pode provocar uma hemólise. E muitas vezes a gente vê alguns não documentando isso para o tutor do felino, não falando que está realmente usando o sangue de cão em gato, né? Isso muitas vezes acaba sendo não comentado, né? E aí a gente tem até relatos de sucesso nessa prática num primeiro momento, mas a gente não apoia essa prática. Por quê? O João falou e eu concordo com ele. Apesar de a gente estar aí bastante tempo com a evolução da medicina transfusional, hoje eu pego tutores em que a gente precisa documentar tudo e colocar os termos de consentimento muito mais detalhados. Eu já tive casos de eu fazer uma transfusão num felino, que é tranquilo, com sangue de gato mesmo, e esse gato vinha a óbito 15 dias depois, e o tutor falar que foi da reação transfusional hemolítica de uma transfusão de 15 dias atrás. E eu tive que deixar tudo documentado, e não foi de uma doença renal. Então, essa prática, imagina só você fazendo numa emergência, eu sei que é emergência, né? E esse gato vem a óbito, ali, até pela doença de base, por algum motivo. Será que esse tutor vai entender aquela situação? E se você tiver depois que fazer, se retratar num processo ético e jurídico, será que você vai ter argumentos literários suficientes para te mostrar que realmente estava naquela emergência e você fez a transfusão de sangue de cachorro, né? O tutor, na hora que ele está abalado pelo luto, hoje a gente evidencia isso, pode depois fazer umas pesquisas e não levar aí adiante algumas implicações jurídicas e éticas. Então, a gente não apoia, né? A gente entende essa situação e, caso precise ser feita, deixar tudo documentado e esclarecido por termo,
que realmente foi feito de cão pro gato, porque não tinha bolsa de sangue de gato, não tinha doadores, então tem que deixar o tutor também ciente disso. Lembrar que a gente tem colaboradores internos também, observando e nos acompanhando nas nossas práticas, né? E hoje redes sociais, então falar assim, o tutor não está sabendo, mas de repente, né, a gente sabe hoje que pode dar umas implicações e vazar algumas informações aí via rede social, que a gente sabe que se propaga muito. E eu acho assim, hoje eu tenho muito mais cuidado em realizar transfusões, sempre tive, mas agora é redobrado, porque qualquer situação na transfusão que às vezes até pela doença de base que desequilibra esse paciente, o tutor na maioria das vezes vai relacionar com a transfusão. Então, se eu tiver teste, tipagem, uma boa monitoração, eu tenho como argumentar, e se isso sair daquele âmbito e for para o jurídico, para o ético, argumentar que realmente a gente fez o correto para aquele paciente e ele evoluiu de forma desfavorável. Agora, numa xenotransfusão, eu já não sei se vai ter esse recurso. Eu realmente não apoio essa prática, não, né? Apesar de ter aí, né, essas documentações de sucesso num primeiro momento para o felino. Ainda falo que até uma discussão aí para a gente ter diante de uma mesa redonda aí, até para saber a opinião de outros colegas, né? Não sei se ficou claro, Estevam, essa dúvida. Né? Acredito que sim, professora. A gente tem espaço para mais uma pergunta. Uma pergunta? Se você puder escolher mais uma aí, responder para o pessoal. Tá joia. Olha, a Aline perguntou se o teste de compatibilidade deve ser sempre feito. Sim, porque eu sei que tem a emergência, às vezes não dá tempo, mas se esse animal começar uma transfusão e paralelamente era bom ir fazendo um teste, né? E ter o teste rápido que pode ser utilizado até na emergência, porque é a mesma coisa, né? Hoje a gente tem umas situações em que o animal pode vir a óbito, você iniciou uma transfusão e depois ele pode pesquisar que você não fez teste e tal, e mesmo sendo na emergência tem implicações. Então, sempre na medida do possível fazer o teste, e dá para ser utilizado o teste rápido, né? Eu acho que ele é muito válido nesse momento. Acho que dá para fazer aqui, se você me permitir, tem mais duas rapidinha. Tá? Manda ver. Da Fernanda. O sangue do tipo B apresenta alta concentração de anticorpo anti-A. Isso. Com isso, tem maior chance de ocorrer uma reação hemolítica no paciente AB? Muito bem, Fernanda, isso mesmo. Porque como ele tem... Ainda bem que nos bancos de sangue, e a maioria dos nossos doadores são As. Porque se fosse B, aí teria uma chance maior de ocorrer uma hemolítica. Por isso que no AB, a gente acaba não tendo muito essa ocorrência, porque o sangue B, um doador B, é difícil também, né? A gente ter na rotina. Mas é esse raciocínio. E a Paloma, posso fazer Dexa ao invés de hidrocortisona nas reações hemolíticas agudas? Sim, a literatura cita muita Dexa quando a gente vê capítulos de reações transfusionais. Mas a hidrocortisona pode ser feita também. Tá? Muitos intensivistas fazem e ela tem uma ação rápida e a potência dela não é tão alta que nem da Dexa, mas pode ser realizada também. Acho que eu consegui responder todos. Legal, professora. Maravilha. Surgiram várias outras perguntas também no chat, né, mas confirmando a sua presença e a do João também na nossa mesa redonda de quinta-feira, a gente vai guardar essas perguntas para também gerar essa interação no nosso encerramento. Queria agradecer a sua palestra. Sensacional também, eu fico aqui babando enquanto vocês ficam falando. Parabéns, com certeza ajudou muito o pessoal, esclareceu muitas coisas. E agradecer a parceria de sempre, né, em nome da Special Dog. E enquanto a gente prepara uma tela para o sorteio também, né, Lucas? Aí a gente já volta para fazer os sorteios, fazer o fechamento do dia e o que a gente vai ver amanhã. Mas muito obrigado, Simone. Eu que agradeço. Foi uma honra contar com você hoje e vai ser uma honra contar com você na quinta também. Não, a honra foi minha e espero que seja o primeiro, né,
de muitos simpósios aí pela frente, né, nessa iniciativa. Agora que a gente usa essa ferramenta importante que é o Zoom aí, né, e essas plataformas para a gente interagir mais num âmbito, né, mais nacional. Perfeito, você tocou no ponto certo, né? Então a gente batizou de primeiro simpósio Doe Amor, porque virão mais adiante, então é um projeto que tem tudo para continuar e crescer ainda mais. Muito obrigado. Sim, com certeza. Eu que agradeço. Obrigada. Valeu. Lucas, a gente consegue passar aquela tela dos brindes? Não sei se você está na escuta. Conseguimos sim. Vamos fazer agora.